Durante muitos séculos, pessoas muito especiais e de todos os lugares do mundo foram escolhidas dentro das multidões para tornarem-se grandes personalidades. Gênios, artistas, cientistas, pensadores, filósofos e grandes líderes. O que eles tinham em comum? Todos conheciam um segredo. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6. Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Henry Ford, o grande empreendedor e fundador da Ford Motors. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Mozart, Beethoven, grandes compositores da música clássica. Eles conheciam um segredo. Eles conheciam a maçonaria. George Washington, grande estadista e primeiro presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. John Wayne, ator americano, ícone de várias gerações. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Santos Dumont, inventor do avião e pai da aviação brasileira. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Palhaço Arrelia, um dos maiores palhaços brasileiros e criador do Cirquinho do Arrelia. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Os grandes abolicionistas brasileiros, José do Patrocínio, Luiz de Andrade, André de Rebouças e José de Magalhães. Eles conheciam um segredo. Eles conheciam a maçonaria. Os grandes filósofos, Voltaire, Kant, Goethe, Rousseau, assim também os pensadores Sartre, Jung, eles conheciam um segredo. Eles conheciam a maçonaria. Nat King Cole, cantor e músico de jazz americano. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Clark Gable, ator americano, famoso entre outros pelo clássico E o Vento Levou. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. Charlie Chaplin, ator, diretor e comediante inglês. Ele conhecia um segredo. Ele conhecia a maçonaria. E agora, esse segredo no Google e começar a navegar pelos sites, foram acusados de estar por trás do Holocausto, de serem uma força na conspiração dos judeus e na conspiração pelo dinheiro. Que os maçons e os judeus dirigem os bancos e, portanto, o mundo. Os maçons se tornaram um grande alvo, em parte por se recusarem a responder às críticas. É fácil dizer que uma sociedade é do mal, secreta, se as pessoas não te contam a verdade. Eles se colocaram acima disso, mas deram instrumentos para essas pessoas. Isso reflete nossa necessidade de saber. Se algo nos é mantido em segredo, combinado com nossa inclinação a ver o lado negativo antes do positivo, vamos desenvolver uma história negativa sobre o que não entendemos. Quando ouvimos algo negativo sobre um maçom, a coisa explode. Vamos dizer que o maçom é a encarnação do demônio.
Na obra, o professor Landon se lembra dos anos em que escrevia sobre as ricas tradições dos maçons. Também reconhece que foram acusados de adoração do demônio e de conspirar a favor de um governo mundial. Uma pesquisa na internet revela que o livro está certo. Os presidentes Bush e Clinton eram membros da Crânio e Ossos, uma sociedade secreta com raízes maçônicas. Reagan foi aceito como membro honorário da maçonaria, assim como Truman, uma lista de homens fortes. E sim, ela se perpetua. Teóricos da conspiração afirmam que o olho que tudo vê presente na nota de $1 é um símbolo dessa nova ordem mundial. Foi colocado lá por um maçom, o presidente Franklin Roosevelt. A verdade, a nova ordem mundial não é novidade. Como o livro coloca, os pais fundadores a criaram. A evidência está no brasão americano. Abaixo do olho que tudo vê e da pirâmide vemos as palavras Novus Ordo Seclorum. Significa a nova ordem do mundo. Isso é importante porque o novo mundo é uma república, uma forma representativa de governo, não uma monarquia que era a antiga ordem. Eles queriam uma nova ordem mundial, uma nova Atlântida onde a liberdade imperasse. Brown também descreve como essa nova ordem tornou-se uma ameaça aos líderes do clero que temiam perder o poder e a influência. Brown mostrou em Anjos e Demônios a luta entre a luz e a escuridão. O que ele chamou de luz foi a razão, a lógica e as conquistas científicas, a salvação da humanidade, não a superstição e a espiritualidade. Desde então, grupos religiosos rebateram com afirmações de que os maçons estariam buscando uma nova forma de dominação global. A cientista Catherine Solomon tem um laboratório ultramoderno no centro de apoio do Museu Smithsonian em Silver Hill, Maryland. Os 464 metros quadrados do laboratório armazenam milhões de espécies e artefatos, mas não existe um departamento de noética. Mas existe um laboratório real localizado do outro lado do país, nas colinas do norte da Califórnia. Dentro do Instituto de Ciências Noéticas, os pesquisadores conduzem estudos sobre as possibilidades da mente humana. Em toda a história e culturas, as pessoas dizem ter capacidade para usar suas mentes ou a consciência para influenciar o mundo físico. O que fazemos é criar um paradigma experimental que nos permite estudar esses relatos em laboratório sob condições científicas controladas. No experimento sobre intenção, por exemplo, o objetivo é determinar se uma pessoa, ao olhar para outra em um local separado, pode afetar a saúde física daquela pessoa. O sujeito é conectado a um equipamento de eletrocardiograma em uma sala isolada, revestida de chumbo, parecida com o cubo isolado usado no laboratório. Esta sala é a prova de som e isolada das ondas de rádio, então não há como trapacear. As imagens no monitor são intercaladas aleatoriamente entre a do sujeito e a do observador. Toda vez que o rosto do sujeito aparece, o observador tenta enviar pensamentos positivos e curativos. O que queremos saber é se quando a atenção é concentrada na pessoa distante, isso mexe com sua fisiologia. Se acontece o mesmo quando apenas ouvem seus nomes, por exemplo. Se quando não estão sendo olhadas, elas se acalmam. Essa é a essência do experimento. O sujeito não tem ideia de quando sua imagem irá aparecer no monitor, então não há como ele tentar provocar uma reação física. Pesquisadores descobriram uma conexão importante entre os pensamentos positivos de um sujeito e a resposta física do outro. Vemos esses efeitos em laboratórios diferentes, então algo acontece. A questão é, isso realmente tem efeitos curativos? O mais impressionante é que esse efeito parece acontecer sem nenhuma conexão física. Se não há um sinal e nada partiu de algum ponto, deve haver mais alguma coisa. O que podemos pensar sobre isso é que nossa ideia de espaço na conexão entre duas pessoas não é completamente correta. Quando o filósofo e matemático francês René Descartes fez um pacto com a igreja para evitar perseguição. A igreja disse, tudo bem, vamos deixar você fazer ciência. Não vamos considerá-lo um herege, mas vamos fazer um trato. Você estuda os aspectos físicos e deixa os aspectos da alma e da consciência conosco. Ainda estamos vivendo sob o legado dessa negociação política, segundo o qual a ciência acredita que a única área relevante e válida para se pesquisar são os aspectos físicos materiais.
Um experimento sugere que podemos ser capazes de enxergar o futuro. O sujeito é conectado a um aparelho de eletroencefalograma enquanto usa óculos e fones de ouvido com LEDs especiais. Os LEDs piscam e um tom de áudio toca em um padrão aleatório, acionando uma reação fisiológica. Eles veem uma luz ou ouvem um tom em momentos aleatórios. Não sabem quando, nem eu sei. O computador decide quando isso vai ocorrer. De acordo com o Dr. Radin, os testes mostraram que o corpo reage antes de a luz piscar e de os tons de áudio tocarem. É como se o corpo estivesse enxergando o futuro em uma fração de segundo. Eu uso o termo pressentimento como um pressentimento, ao contrário de uma pré-cognição. Que se isso pode parecer impossível, muitos dos avanços científicos de hoje também pareciam inimagináveis para os pais fundadores. Para a ciência, isso era loucura, há cerca de 100 anos. Não havia ação à distância e ponto. Duas coisas só podiam interagir se houvesse proximidade entre elas. A mecânica quântica e a relatividade mudaram isso. Quanto mais se sabe, mais se quer ocultar. Para se salvar, ele pergunta a um estranho: não haverá esperança para o filho da viúva? A frase é de verdade um sinal secreto de perigo da maçonaria. Há uma cerimônia real na qual trabalham apenas os maçons de alto grau. Suas origens datam de crenças maçônicas antigas e é considerado o ritual maçônico mais sagrado. A peça apresenta Hiram Abif, o arquiteto, chefe do templo do rei Salomão, que se depara com um grupo de ladrões. Esses homens ameaçam matar Hiram a menos que ele revele uma senha secreta. Hiram se recusa e antes de ser morto pergunta: não haverá esperança para o filho da viúva? Hoje, a coragem e a fidelidade de Hiram em manter sua palavra, em não revelar o segredo, é um princípio central para todos os maçons. Branch Rickey, dono de um time de beisebol de primeira divisão, contratou o primeiro jogador afro-americano, Jackie Robinson. Um ícone da literatura, Mark Twain, escreveu Tom Sawyer e Huckleberry Finn, e John Glenn foi o primeiro americano a orbitar a Terra. Infelizmente, também existiram as ovelhas negras da maçonaria, como o traidor Benedict Arnold, o polêmico diretor do FBI, J. Edgar Hoover, e até mesmo o cruel ditador comunista Joseph Stalin pode ter sido maçom. Sua ligação com os corredores do poder fez com que muitos pensassem que os maçons tinham segredos sinistros. O fato de os maçons buscarem uma missão e um sistema de crenças superior não impediu a ação de seus inimigos. A batalha entre a luz e a escuridão estava prestes a começar. Os maçons. Entre eles estão os homens mais poderosos do país. É possível derrubar uma sociedade tão poderosa? A descrição associada à maçonaria alimentou as suspeitas e o medo entre os leigos desde a fundação do país. Acredita-se que os maçons tenham algum tipo de influência sobre outros membros que transcende sua obrigação para com a família e o Estado. Então a maçonaria é um grupo sombrio e subversivo que faz coisas ruins. Mas nem sempre foi assim. No início da Revolução Americana, muitos maçons se alistaram. O fato de a maçonaria ser importante na vida de Washington, de ele ter assentado a pedra angular do Capitólio como maçom, chamou muita atenção para a maçonaria e a tornou muito popular. Sua popularidade, entretanto, significou uma ameaça aos líderes religiosos preocupados com as crenças deístas dos maçons. Como as pessoas desenvolveram uma imagem deturpada da maçonaria. Isso é verdade. Com o tempo, uma rajada de acusações alimentou os medos de muitos não-maçons que pensavam no que realmente acontecia dentro dos templos maçônicos. Tudo que é secreto cria suspeitas, principalmente em uma república onde se diz que todos são iguais. Portanto, houve muitas suspeitas sobre os maçons. Que essas suspeitas eclodiram em 1826 com o desaparecimento de um maçom conhecido e insatisfeito, chamado William Morgan. É dito que quando Morgan anunciou que estava escrevendo um livro expondo os segredos maçônicos, vários maçons planejaram seu sequestro.
Ele desapareceu, provavelmente foi assassinado. 3 maçons foram condenados, mas receberam sentenças mínimas. Chegamos muito perto de um pânico nacional antimaçônico. Lojas foram queimadas. Maçons foram ridicularizados. Alguns apanhavam nas ruas. Em algumas lojas, o número de membros quase chegou a 0. Nos anos de 1830, o partido antimaçônico foi formado e nomeou um ex-procurador-geral, William Wirt. Wirt concorreu contra o maçom Andrew Jackson e perdeu. Ele logo foi esquecido na história. Mas depois de mais de 1 século e meio, William Wirt esteve nas manchetes novamente. Alguém violou o túmulo de William Wirt, cortou sua cabeça e levou seu crânio. O roubo permaneceu insolúvel durante 30 anos, até que um anônimo afirmou estar de posse do crânio. Recebemos uma ligação anônima e não soubemos mais nada durante 1 ano. O vereador Jim Graham, aqui de Washington, D.C., nos informou que o crânio havia sido levado a ele para garantir que voltasse para o lugar de direito. Nunca se soube por que o crânio foi roubado. Talvez tenha sido usado em estranhos rituais. Talvez tenha sido apenas uma brincadeira. William Wirt foi um símbolo do sentimento antimaçônico que continuaria prejudicando a sociedade secreta. Mas durante esse tempo, um novo grupo maçônico adquiriu poder, o rito escocês. Segundo algumas pessoas, eles tinham um lado sombrio, o que causava suspeitas. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está monitorada vendo a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco. Vem aqui, Buddy. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Georgia. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz?
nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve. O que você descobriu? Bom, eu descobri uma coisa. Eu examinei a lista de membros de 2010 do Bohemian Club e uma coisa que me chamou a atenção foi quantos deles estão entre os 200 homens mais ricos do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eles se reúnem durante 2 semanas para espantar seus problemas e se vestirem com roupas de mulher? É muito estranho. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente, que veio até o Bohemian Grove. Foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações. Discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da mata aos pés de uma enorme estátua de coruja. É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse, temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá, é no norte da Califórnia. A mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa. Faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é, até onde essas pessoas poderiam ir?